graça do Senhor seja sobre sua vida nesse dia, que o Espírito Santo esteja gerando no seu coração fé, alegria, perseverança e esperança até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, que nesse mês de março todas as promessas que Ele disse ao seu respeito, todas as bênçãos escritas em Efésios capítulo 1, versículo 3, venha sobre você, sua casa, sobre sua família, todas as promessas contidas em 2 Coríntios 1:20 também sejam uma realidade sobre você nesse mês de março. Nós temos caminhado debaixo de uma palavra do Senhor que Ele nos entregou no final do ano passado, 12 palavras para 12 meses, e nós chegamos no mês de março e com ela uma palavra de fundamento, uma palavra de esperança para o nosso coração. Certamente essa palavra que Deus vai nos comunicar hoje vai ser de base para esse mês de março na sua vida, vai te ajudar em tomadas de decisões, em algum momento vai ser uma palavra de direção para a sua vida, de esperança em algum momento difícil. Então essa palavra vai estar no nosso canal, sempre que você precisar rever ela, trazer essa realidade no seu coração, porque é Deus falando com você, Deus te afirmando realidades. Nós vamos entender essa palavra para esse mês de março no original, no hebraico. Certamente o Espírito Santo tem muito a comunicar ao seu coração, ao meu coração, por meio das Escrituras. O nosso Pai quer falar conosco aquilo que Ele tem para nós nesse mês de março. Seu coração, sua direção, sua vontade, seu projeto, seu plano. A palavra dele diz que Ele tem pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Existe um 2026 sobrenatural de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entrar nesse lugar, entrar nessa realidade. O texto que nós vamos ver está em Isaías 41:13, que diz assim: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu seguro a sua mão direita e não vou te soltar. Eu digo a você, não tenha medo, estou aqui para te ajudar. A palavra do mês de março é: não temas, uma ordem sustentada pela presença. Nós vamos pegar esse versículo agora e entender todo o contexto dele no hebraico. Nós vamos dividir ele, entender o que Deus quer falar comigo, com você, com respeito a esse mês de março. Por isso fique comigo até o final dessa mensagem, porque certamente essa palavra vai ativar algumas coisas na sua vida e vai abençoar muito o seu coração nesse dia e durante todo esse mês de março. Não temas, uma ordem sustentada pela presença. Primeiro nós precisamos entender que esse versículo fala da identidade de Deus, proximidade, palavra que dissipa o medo e ação contínua de ajuda. Quando Deus ele está falando para mim e para você, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu seguro a sua mão direita e não vou te soltar. E digo a você, não tenha medo, estou aqui para te ajudar. Deus está comunicando para mim e para você, para esse mês de março, que você e eu temos uma identidade, nós somos filhos, nós temos um Deus que está atento. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o mesmo Espírito nos clama, nos ensina a clamar Abba, Paizinho. E o texto continua dizendo que esse versículo é a proximidade de Deus conosco, com os seus filhos. Ele é aquele que dissipa o medo e traz uma ação contínua de ajuda. O que nós precisamos entender nesse texto, Isaías 41, é dirigido a um povo que estava fragilizado, ameaçado e inseguro diante das nações. E Deus não apenas declara a sua soberania, mas se aproxima pessoalmente. O que Deus está nos falando nessa manhã é que Ele vai se aproximar, ou nesse dia de você que está me ouvindo, que Ele vai estar perto de nós durante esse mês, que Ele vai estar atento, que Ele vai estar presente. O consolo aqui não vem de circunstâncias favoráveis, mas da presença ativa de Deus. Deus estará presente em todo momento, quer seja favorável ou não. Antes de Deus mudar o cenário, Ele segura a mão do seu povo. Primeiro Deus demonstra que está presente, depois Ele muda tudo em nossa volta. Lembra de Jesus no barco? A gente vai ver duas situações ali. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo e levantou-se uma grande tempestade, um vento muito forte. E os discípulos acordam Jesus e falam com ele assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, dá uma ordem para o vento e a Bíblia diz que acalma o vento, acalma a tempestade e ele fala: homens de pequena fé. Até quando eu estarei com vocês? E nós precisamos compreender algo aqui. A paz que governava Jesus por dentro não fazia com que a tempestade do lado de fora o acordasse ou colocasse medo dentro dele. Quando a presença de Jesus está na nossa vida, está nesse mês de março que está começando, não importa as tempestades que se levantam contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Existe uma paz dentro de nós, que é maior que a turbulência, que a tempestade em nossa volta, que nos faz descansar, porque Jesus está presente. O nosso Deus está na situação, está no barco. E mesmo que pareça contrário,
Apenas uma palavra, o soar da sua voz traz bonança, faz com que tudo se aquete. Então nós precisamos entender que antes de Deus mudar o cenário, Ele vai segurar a nossa mão e falar: estou aqui, não temas. Nós precisamos entender e vamos analisar esse texto no hebraico. Eu sou o Senhor seu Deus, no hebraico significa: eu sou o Deus eterno, fiel à aliança. Ele é o Elohim, o Deus forte, poderoso e criador. E ele diz: o teu Deus significa relação pessoal, não distante. Então, quando Deus está falando, eu sou o Senhor, o seu Deus, Ele está dizendo: eu sou um Deus eterno, fiel e de aliança. Eu sou um Deus forte, poderoso e criador. Então Ele está te dizendo para esse mês de março: olha, eu sou um Deus eterno, eu tenho controle de tudo, eu sou fiel à aliança que eu tenho com você. Ele é o Elohim, é um Deus que é forte, é um Deus que é poderoso na sua vida, e é um Deus que cria a partir daquilo que não existe. E Ele diz: eu sou o teu Deus, eu tenho uma relação pessoal com você, eu não estou distante, eu estou perto, eu estou presente. Deus se apresenta antes de agir, porque identidade gera segurança. Você tem um Pai que está presente, e isso é segurança para a sua vida, segurança para os seus dias, segurança para esse mês de março que está começando e durante todo esse mês. Quem segura sua mão é o mesmo que governa todas as coisas. O Deus que segura a minha mão, que segura a sua mão, que segura as nossas mãos, é o Deus que governa todas as coisas. Que segura a sua mão direita no hebraico. Então vamos entender. Olha o que diz no hebraico. O Deus que segura a sua mão direita. Que segura firmemente, sustenta sem soltar. É aquele que traz firmeza. É aquele que te traz garantia que você estará seguro, que não vai te abandonar, que não vai te deixar, que você não vai cair. Mão direita significa força, autoridade e direção. Então essa parte do versículo que diz: o Deus que segura sua mão direita, significa: eu seguro firmemente você, eu te sustento sem soltar. E ele diz: mão direita significa: eu tenho força, eu tenho autoridade e eu tenho direção. Então quando eu tomo a sua mão direita, eu estou te dizendo: olha, a minha força te sustenta, a minha autoridade sobre você te protege e eu tenho direção para a sua vida. Eu vou te levar aonde você precisa chegar e você vai chegar ao seu destino final. Não é um toque momentâneo, é sustentação contínua. A mão de Deus não é um toque momentâneo que toca e para, ou que toca e se afasta. Pelo contrário, é sustentação contínua. É Deus te sustentando, é Deus presente, é Deus te levando e garantindo a você força, autoridade e direção. A mão que você sente fraca é a mesma que Deus escolheu segurar. Talvez a sua mão seja fraca, talvez você sinta que você não é capaz, mas é a mão que Deus decidiu segurar. A tua mão é uma aliança para com Ele, e Ele sustenta você, mesmo que você ache que você não consegue. À tua direita estou eu, Salmo 16:8. Depois você lê aí com o tempo. À tua direita estou eu, Salmo 16:18. Uma outra parte do versículo, continuando, ele diz assim, ó: e eu digo a você no hebraico significa dizer. Aqui não é uma sugestão, é uma declaração com autoridade. É Deus te falando: olha, o que eu vou falar aqui tem peso, o que eu estou te dizendo eu garanto, o que eu estou comunicando a você é importante e vai acontecer. Por isso esteja seguro, tenha certeza. Então, quando o versículo está dizendo eu digo a você, é Deus dizendo, não é uma sugestão, é uma declaração de autoridade. A palavra vem antes do livramento visível. Deus sempre vai te comunicar antes de fazer. O que Deus diz redefine o que você sente. Lembra que eu te falei alguns segundos atrás? Os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, a tempestade se levantou e Jesus deu uma ordem. E aquilo mudou toda a circunstância. E mudou o sentimento dos apóstolos, porque o que Jesus fez, o que Jesus falou, mudou a forma de sentir e mudou a forma dos apóstolos ver Jesus, o ambiente e a situação onde eles estavam. A voz de Deus interrompe o ciclo do medo, da insegurança, da incerteza e da dúvida. E ele continua dizendo no versículo: não tenha medo. A palavra não tenha medo, no hebraico significa pare de temer o medo. Aqui a ansiedade paralisante. Pare de temer o medo e a ansiedade paralisante. Quando Deus te dá uma palavra, todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, toda incerteza
cai por terra. Porque aquele que está com você, aquele que pega na sua mão, aquele que está te conduzindo, ele te dá certeza que ele é fiel e que vai concluir na sua vida o que ele te disse. Por isso você não pode ter medo. Eu não sei o que te fez temer no mês de fevereiro. Eu não sei quais são os teus temores, quais são as suas guerras. Mas o Senhor te diz nessa manhã, ou te diz nesse dia, ou nessa noite, não sei que hora você está ouvindo essa palavra para esse mês de março. Mas o Senhor está te dizendo, pare de ter medo. Não deixe a ansiedade te paralisar. Porque eu sou com você por onde quer que você andar. Deus não ignora o medo. Ele controla com a sua presença. Deus sabe que você tem medo, mas Deus não tem problema com medo, porque Ele controla o seu medo com a presença dEle na sua vida. Por isso, seja encorajado por Deus, receba a coragem de Deus para enfrentar os seus desafios e sem medo, e vencer o medo que tenta te paralisar, ou a ansiedade que tenta fazer com que você desista. O medo perde autoridade quando Deus fala. E Deus continua dizendo no versículo, estou aqui para te ajudar. Essa palavra, estou aqui para te ajudar, no hebraico é ajuda ativa, socorro eficaz. Não é promessa distante, é ação presente. Então Deus está te dizendo, olha, nesse mês de março, eu estou aqui para te ajudar. Ele está te dizendo, a minha ajuda é ativa, o meu socorro é eficaz, não é distante, é uma ação presente e permanente. Deus não apenas promete ajudar, Ele já está te ajudando. Não é uma promessa para o futuro, é uma realidade no seu presente. Está acontecendo agora, neste momento, e estará com você durante todo o mês de março. A ajuda de Deus começa antes que você perceba. Se Ele está no ambiente, se Ele está na sua vida, já começou o processo. Porque onde Deus está, algo está acontecendo. Nós precisamos agora, vamos entender a análise desse versículo agora no grego. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Auto-identificação divina, carregada de autoridade e de aliança. Êxodo 3,14 vai falar que eu sou. Deus, ele mostra que ele está presente. Jesus também, em João 8,58, fala que ele é o eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele é a resposta para os seus dias. Ele é a provisão para a sua necessidade. Ele é aquilo que você precisa. Ele foi no passado, ele é no presente. Ele será tudo que você precisa no futuro. A segurança do povo não vem das circunstâncias, mas de quem é Deus e do que ele é para o seu povo. Então, ele é o eu sou, o Deus presente. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que está atento, aquele que faz parte da sua vida, aquele que é aquilo que você precisa. E continuando o versículo no grego, aquele que segura firmemente a tua mão direita, segura com força, dominante, sustentadora. Não é um toque leve, mas um apego firme e protetor. A Bíblia vai falar sobre força, honra e capacidade de agir quando Deus segura a nossa mão. Deus sustenta exatamente o lado da força humana, assumindo o controle quando ela falha. Presta atenção nisso. Deus sustenta exatamente o lado da força humana, assumindo o controle quando a força humana falha. Quando você não conseguir, quando você falhar, quando suas forças chegarem no limite, Deus estará lá, pegando na sua mão e sustentando você quando você falhar. E o versículo continua dizendo, aquele que te diz, no contexto grego significa fala enquanto segura, fala enquanto age. Sua palavra é acompanhada de ação. Aquele que te diz, quando Deus está te dizendo, ele já está agindo. Quando Deus está segurando a sua mão, ele já está operando. A sua palavra é acompanhada de ação. Você nunca vai ver na Bíblia Deus falar algo e ficar parado. Sempre quando Deus está falando, ele está se movendo, ele está realizando, ele está colocando em prática. A presença divina é ativa e segura. Ela encoraja. E Deus está dizendo, não temas. Não temas no grego é imperativo presente. Pare de temer. Não continue com medo. Porque eu estou presente, eu estou agindo. O medo não é ignorado, é confrontado pela presença de Deus. Deus não tem problema que você tenha medo, mas na presença dele, ele quer que você vença o medo. Porque a Bíblia diz, a própria palavra do Senhor nos instrui, que ele não nos deu um espírito de medo e de covardia, mas de coragem e de moderação. Então o Espírito Santo nos encoraja, nos traz coragem, nos traz força,
nos faz avançar, porque Ele está conosco e está presente. E o versículo continua dizendo, eu te ajudei. A palavra eu te ajudei no grego é socorri você no momento oportuno, corri em seu auxílio. Verbo forte usado para intervenção concreta, divina, tempo passado e presente. Curiosamente fala da ajuda como já realizada, mesmo apontando para o presente e futuro. Deus está nos ensinando nessa manhã que eu te ajudei. Significa, eu te ajudei no passado, eu te ajudo no presente e eu estarei no futuro para te ajudar quando você precisar de mim. E estará com você no futuro. Na perspectiva divina, a ajuda é tão certa que pode ser declarada como já feita. Olha isso. Na perspectiva divina, a ajuda é tão certa que pode ser declarada como já feita. Se Deus diz que vai vir ao seu encontro, se Deus diz que vai intervir, se Deus diz que vai te abençoar, que vai te curar, que vai entrar, que vai mover, que vai mudar, pode ter certeza, porque Deus não mente. A palavra dele diz que mesmo que permanecemos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Isaías 41:13 revela, Deus é pessoal e próximo. Ele não governa a distância, ele segura pela mão e está presente. A força humana é sustentada pela força divina. Quando a mão treme, Deus aperta mais forte. A palavra de Deus vence o medo. O medo é combatido não com negação da realidade, mas com a presença e a promessa de quem falou. A ajuda divina é certa e eficaz. Antes mesmo que o socorro seja visto, Deus o declara como concluído. Algumas conexões para a gente entender à luz da Bíblia. Jesus segurando os discípulos, Mateus 14:31. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que segura a mão em Isaías é o mesmo Deus que em Cristo está presente na tempestade para sustentar. Isaías 41:13 vai proclamar, você não está caminhando sozinho. O Deus eterno segura sua mão, fala ao seu coração e transforma o medo em socorro. O Deus soberano é também o Deus acessível. Um Deus que é soberano, que está sentado no trono, que governa o universo. Está acessível a mim e a você nesse exato momento, nesse dia e nesse mês, quando você precisar. O mesmo braço que governa o universo é o braço que sustenta a sua vida, que governa a sua história e que vai estar presente com você durante todo esse mês de março. Isaías 41:13 tem um comentário. Desculpa. Tem um comentário. Revela que Deus se aproxima do fraco, segura a mão e não empurra, fala antes de agir, dissipa o medo com a presença e sustenta até o fim. Não é apenas uma promessa de livramento, é uma garantia de companhia. Referências bíblicas sobre a afirmação de Deus para esse mês de março, para mim e para você. Deus que segura e sustenta. Deus agora vai falar ao seu coração por meio da sua palavra. Isaías 73:23, ele diz assim, ainda estou em tua presença, estás sempre comigo. Tu me seguras pela mão direita, sábia e amavelmente me conduzes e me abençoa. Salmo 73:23. Isaías 42:6, o Senhor diz, eu sou o eterno, eu chamei para viver de forma justa e boa. Assumi a responsabilidade por você e o protegi. Te encarreguei em justiça de ter sucesso. Vou pegar sua mão e com amor, e cuidar de você. Eu te darei como um pacto pelo povo, um farol para as nações. Deuteronômio 33:27. O Deus eterno veio à sua casa, estendeu os braços como fundamento. Ele expulsou o inimigo de diante de você e ordenou, destruam. Deus que dissipa o medo. Isaías 43, versículo 1, versículo 2. Mas agora esta é a mensagem do Eterno, o Deus que fez você, Jacó, daquele que formou do início Israel. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês.
Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês. Olha que precioso Deus falando para você essa palavra para o mês de março. João capítulo 14, versículo 27. Palavra de Jesus para mim e para você. Eu vou, mas deixarei com você uma assistência plena, o meu presente de despedida para vocês. Paz, a minha paz. Não um tipo de paz frágil dada pelo mundo, mas a minha paz perfeita. Não cedam ao medo, nem se afligem seus corações. Em vez disso, sejam corajosos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus nunca lhe dará um espírito de medo, mas o Espírito Santo, que lhe dá poder, amor e autocontrole. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejam tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Deus como seu ajudador. Salmo 12, 121, versículo 1 e 2. Olham para as montanhas e colinas, desejando a ajuda de Deus. Mas então percebo que nossa verdadeira ajuda e proteção é apenas do Senhor, nosso Criador, que fez os céus e a terra. Ele vai me proteger e guiar, nunca me deixando tropeçar ou cair. Deus é o meu guardião, Ele nunca vai me esquecer e nem me ignorar. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz: portanto podemos dizer com grande confiança: eu sei que o Senhor é para mim e nunca terei medo do que as pessoas possam fazer comigo. Salmo 46, 1. Deus, você é um lugar tão seguro e poderoso para encontrar refúgio. Você é uma ajuda comprovada em tempos de dificuldade, mais do que suficiente e sempre disponível sempre que eu precisar de ti. Que nós precisamos compreender: Deus não solta a mão de quem ainda está aprendendo a andar. A voz que diz não temas vem do mesmo Deus que segura você. Antes de remover o medo, Deus remove a solidão. A ajuda de Deus começa no invisível e se manifesta no tempo certo. Quem está nas mãos de Deus não está à mercê do acaso. Para concluir essa mensagem, Isaías 43 nos ensina, versículo 13 nos ensina: você não está sendo empurrado para frente, está sendo conduzido pelas mãos. Enquanto Deus segura sua mão, o medo perde o direito de guiar os seus dias, os seus passos, o seu mês e a sua história. Eu quero terminar essa palavra do mês de março lembrando o início do versículo, que é a palavra para esse mês, para o meu coração, que diz da seguinte forma: Isaías 41, 13. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu seguro sua mão direita e não vou te soltar. E digo a você: não tenha medo, estou aqui para te ajudar. Essa é a palavra para o mês de março para a tua vida. Não temas, uma ordem sustentada pela presença. Que essa palavra do mês de março possa fortalecer você, possa encorajar você para caminhar, tendo um Deus que está diante de você, que caminha com você, que pega a sua mão e que te traz segurança em tudo que você fizer nesse mês de março. Que Deus te abençoe seu mês de março, e que eu espero você no próximo mês, no mês de abril, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha um mês abençoado e conduzido pela presença do Espírito Santo. E jamais se esqueça, Jesus está com você todos os dias da sua vida. Um abraço e até mês que vem, em nome de Jesus.